começo esse bloco entrando na Constituição Federal. Sou o professor Diogo Medeiros, professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Para quem não me conhece, me segue lá no @DiogoDBM para dicas de concurso e tudo mais referente a concurso, para dúvidas jurídicas, dúvidas sobre cargos públicos e qualquer outro questionamento que você quiser, beleza? Agora a gente entra no tema princípios fundamentais. Se você for analisar o título 1º da Constituição Federal, então a gente está no título 1º da Constituição, ele vai tratar do tema no artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Eu só quero fazer uma ressalva aqui. Você já sabe que a Constituição Federal se estrutura da seguinte forma, em 3 partes. Preâmbulo, então olha só, vou colocar aqui, ó. Constituição Federal. Nós temos o preâmbulo, nós temos a parte dogmática e nós temos aqui o ADCT. Isso aqui você já sabe. Ato das disposições constitucionais transitórias. Beleza? O preâmbulo, se liga aqui. O preâmbulo é uma mensagem, olha o que eu vou falar agora. É uma mensagem do exercente do poder para o titular do poder. Olha que pica. Você já sabe, você já estudou comigo? Se não, volta lá. Você já sabe o poder constituinte originário, que é o poder de constituir uma nova ordem jurídica. Esse poder pertence ao povo, que é seu titular. Só que é diferente do exercício. O exercício, o povo escolhe mandatários políticos, cargos públicos para serem preenchidos e serem representados pelo povo, não é isso? Por exemplo, um deputado federal, ele não representa o povo? Beleza. O que acontece? O preâmbulo, ele está situado no âmbito da política e não do direito. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o preâmbulo ele não tem relevância jurídica. Então eu vou botar aqui, ó, tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Ele não está jurídica. Ele não está no âmbito do direito. Ele está no âmbito da política, não é uma norma constitucional, é uma posição ideológica, é uma carta é um protocolo de intenções, uma mensagem de boas-vindas da Assembleia Nacional Constituinte, que criou essa nova ordem jurídica, que é a Constituição Federal de 88, assim como todo outro sistema infralegal. Então o preâmbulo não é uma norma jurídica, não tem relevância jurídica. Chegou a essa conclusão porque o Supremo foi julgar a Constituição Estadual do Acre. E lá na Constituição Estadual do Acre, não tinha no final que promulga-se essa Constituição sob a proteção de Deus. Todas as outras tinham. E aí o Supremo falou, não, o preâmbulo ele não é uma norma jurídica, ele não é uma norma com relevância jurídica. Então, o Acre não precisaria seguir esse preâmbulo, beleza? A parte dogmática é onde nós começamos a entrar na matéria, que vai do artigo 1º ao 250. Nós estudamos, então, inicialmente agora, o artigo 1º ao 4º da Constituição, que vai tratar dos princípios fundamentais. O que são esses princípios fundamentais? Esses princípios fundamentais tratam da estrutura do Estado. Tratam da estrutura do Estado. O que é isso? Ele trata, na verdade, de escolhas políticas fundamentais, quanto à forma, trata a estrutura do Estado, quanto à forma de governo, quanto ao sistema de governo, quanto à forma de Estado, no que se refere ao regime político,
no que se refere à separação de poderes, são elementos constitutivos do Estado, são elementos primários, elementos sobre qual o Estado se funda, daí o nome fundamentais, são princípios estruturantes, são as principais escolhas políticas do Brasil acerca desses temas aqui. Então, como eu vou situar esses dispositivos? Olha só. Primeiro, eu tenho o artigo 1º da Constituição Federal. O artigo 1º da Constituição Federal, ele vai me falar inicialmente a forma de governo adotada. A forma de governo. Olha lá. Olha só, eu estou no artigo 1º da Constituição Federal. Vamos ler a primeira palavra do artigo 1º. Olha só, vamos no slide aqui para ficar mais fácil. Olha o slide. A República Federativa do Brasil, não vou nem ler mais nada. Eu estou aqui, República. Isso aqui é forma de governo. Vamos destrinchar esse artigo 1º. Não vamos deixar nada em branco. Olha lá. Então eu estou tratando dos elementos fundamentais, dos elementos constitutivos do Estado, os elementos primários, fundamentos, as escolhas políticas fundamentais. A primeira palavra que eu li do artigo 1º foi a República. Paramos aqui. Eu estou falando de forma de governo. O que é basicamente a forma de governo? É como se relaciona, olha só. Falar em forma de governo é falar em a relação entre os detentores do poder político e o povo. Os detentores dos poderes políticos, ou seja, aquelas pessoas que exercem cargos eletivos, presidente da República como chefe do Poder Executivo, o governador do estado como chefe do Poder Executivo estadual, o prefeito como chefe do Poder Executivo municipal, os senadores como representantes do estado no Congresso Nacional, os deputados federais como representantes do povo, também no Congresso Nacional, as assembleias legislativas no Poder Legislativo Estadual, as assembleias distritais no Poder Legislativo Distrital, os vereadores no Poder Legislativo Municipal. Esses detêm o poder político. E a forma que se relaciona quem é o titular do poder com o exercente desse poder. O titular do poder é o povo. Então, como é que nós vamos escolher esses representantes? Através do voto? Como que vai se expressar o voto? Esses caras, os detentores do poder político, eles exercem mandato por prazo determinado? Qual que é o prazo? Existe responsabilidade política em torno desses mandatários do poder, desses exercentes do poder? É a relação entre os detentores do poder político e o povo. Você já viu República? Então você já sabe que a nossa forma de governo adotado é a forma republicana. A nossa forma de governo é a forma republicana. Essa forma de governo republicana, e cuidado, é forma de governo, não é sistema de governo. Sistema de governo é o presidencialista, nós vamos ver depois. Essa forma de governo, que é a relação entre governantes e governados, foi adotada pela Constituição Federal, que tem as seguintes características, olha só. Olha as características. Temporariedade dos mandatos políticos, vou colocar aqui, ó, dos mandatos políticos. Então você já sabe, por exemplo, que o mandato do presidente da República é de 4 anos. Ao mesmo tempo que você já sabe que o mandato de um senador da República é de 8 anos. Beleza? Que mais? Como a gente escolhe esses caras?
Os exercentes do poder político, os governantes, como é que a gente escolhe? Através do voto. Então nós temos como característica da República a eletividade dos detentores do poder político ou dos mandatos políticos, dos detentores do poder político. Como que vai se instrumentalizar essa eletividade? Como eu vou eleger um representante? Através do voto. O artigo 14 da Constituição Federal fala do voto direto, secreto, com valor igual para todos. Nós sabemos, e eu vou falar mais na frente, que o sufrágio é universal. O sufrágio é a capacidade de todos do povo de votar e ser votado. Então, eu tenho a integralidade da cidadania, eu sou cidadão na medida que eu posso votar, na medida que eu tenho a capacidade eleitoral ativa. Beleza? Então, ó, eletividade dos detentores do poder político e, por fim, a responsabilidade política dos governantes. Então, por exemplo, vamos aqui no caso do presidente da República, que é o que mais cai em carreira policial. O presidente da República ele está sujeito a 3 espécies de responsabilidade. Ele está sujeito a uma responsabilidade criminal, pela prática de uma infração penal. O presidente da República pode praticar uma infração penal, ele vai estar sujeito à responsabilidade. O presidente da República, estou pegando o exemplo do presidente, poderia ser outro mandatário do poder. Ele está sujeito a uma responsabilidade aqui político-administrativa. Como assim político-administrativa? A prática de crimes de responsabilidade. O artigo 85 da Constituição Federal ele vai tratar dos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República. Na verdade, não é propriamente um crime, porque a este crime não é combinada sanção, mas uma sanção político-administrativa, qual seja a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos de qualquer exercício da função pública. E uma responsabilidade administrativa por um ato de improbidade administrativa, por exemplo. E já que estamos tratando no exemplo presidente da República, eu vou pegar o gancho disso aqui. Se o presidente da República pratica uma infração penal, onde ele é julgado? No STF. Faz uma menção aqui que eu estou tratando, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o caso do presidente da República, tá, galera? Então, olha lá, ó. Responsabilidade criminal, presidente da República, Supremo Tribunal Federal. E responsabilidade por infração política administrativa. Leia, crime de responsabilidade. Aonde que ele vai ser julgado? No Senado Federal. Se liga que em ambos os casos, eu preciso da autorização para instauração do processo. Aonde que vai acontecer essa autorização para instauração do processo? Artigo 85 da CF. Está lá no artigo 85 da CF, na Câmara dos Deputados. Então, tanto no caso de responsabilidade criminal, quanto no caso de crime de responsabilidade do presidente da República, eu preciso da autorização para instauração do processo por 2/3 da Câmara dos Deputados. Beleza? Tranquilo? Lembrando que na responsabilidade criminal, já que eu entrei no assunto, há uma imunidade do presidente da República, 2 imunidades. A primeira imunidade é com relação à prisão cautelar. O presidente da República ele só pode ser preso após sentença condenatória com trânsito julgado. Não pode ser preso cautelarmente, preso preventivamente ou prisão temporária, não pode. E, por fim, há uma responsabilidade penal relativa com relação à responsabilidade criminal. O presidente da República ele só pode ser responsabilizado no curso do mandato por atos relacionados à sua função. Então, por exemplo, vamos dizer que o Bolsonaro mete a porrada na mulher dele. Bum! Dá um socão na mulher dele. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Tem esse crime? Tem razão com o exercício da função dele? Não. Então, aquilo ali vai estar temporariamente suspenso até o final do mandato dele, assim como é suspensa a prescrição dele.
Beleza? Só pegando o gancho do presidente da República aqui, nessas imunidades. Imunidade contra prisão cautelar, só pode ser preso por sentença condenatória com trânsito julgado, e imunidade e responsabilidade penal relativa. Só é responsabilizado no curso do mandato por ato relacionado às suas funções, artigo 86 da Constituição Federal, parágrafo 3º e 4º. Fechou. Beleza. Eu só vou apagar isso aqui, porque eu vou contrapor a outra forma de governo existente. Qual é a outra forma de governo existente? Olha só. A outra forma de governo existente é a monarquia. É a forma monárquica, que vai se caracterizar por isso é que, ao invés de temporariedade dos mandatos políticos, a gente tem a vitaliciedade. Lembra da rainha da Inglaterra, que não morre nunca? Está lá no poder há quanto tempo? Vitaliciedade. E, além da eletividade, ao invés da eletividade da forma republicana, nós temos a hereditariedade. Então, a autoridade assume o poder por laços sanguíneos. Beleza? Hereditariedade. E, ao invés de responsabilidade da forma de governo republicana, nós temos a irresponsabilidade política do monarca. Essa monarquia pode ser de rei, pode ser de premier, pode ser outras formas monárquicas que não de rei e rainha. E responsabilidade política, não porque o rei pode fazer a merda que for, que não dá nada. Não, porque ele só tem uma relação simbólica, uma relação diplomática como chefe de Estado. Ele não pratica nenhum ato de governo, beleza? Forma monárquica e forma republicana, nós adotamos, obviamente, a forma republicana. Se liga aqui, a forma republicana, ela pode ser, inclusive, ela é um princípio constitucional sensível. Olha no artigo 34, inciso 7º. Quando fala da intervenção federal, ele vai falar, os estados devem assegurar os seguintes princípios, a forma republicana. Inclusive, galera, olha aqui no slide ainda, que algumas pessoas falam que a forma republicana é uma cláusula pétrea, em razão dessa periodicidade do voto. O voto não precisa ser periódico como cláusula pétrea, então eu não posso ter um tema tendente a abolir o voto periódico. E vem para cá comigo, sai do slide. Eu não falo em eletividade e temporariedade dos mandatos políticos. Então, temporariedade dos mandatos políticos tem tudo a ver com periodicidade do voto. Razão pela qual a doutrina vai falar que a forma de governo republicana é uma cláusula pétrea implícita. Fechou? Beleza. É a primeira palavra do artigo 1º, a república. Vamos para a segunda palavra. Olha só, dentro do artigo 1º ainda, nós temos então a forma de Estado. Qual que é essa forma de Estado? O que é, primeiramente, forma de Estado? Olha só. Forma de Estado é o seguinte, é como se estrutura o poder político de um país. A gente tem só um centro de poder que emana poderes, ou esse poder ele é distribuído em diversos entes políticos. Então, a forma de Estado basicamente é como se reparte as competências no país. Como se reparte as competências no país. Olha só. Então, vou botar aqui, ó. Trata da, entre outros temas, é óbvio, mas trata da repartição de competências entre um ou diversas, entre uma, só apagar aqui para ficar melhor, entre uma ou diversas entidades políticas.
E a nossa forma federativa, você já sabe, ó, já dei spoiler, a nossa forma federativa. A forma de Estado é federativa. Forma federativa de Estado. O que significa que, conjugando o artigo 1º com o artigo 18 da Constituição Federal, a gente tem uma estrutura assim, ó. Nós temos a República Federativa do Brasil, botei a sigla, República Federativa do Brasil, que é soberana, que tem soberania. Soberania, você vai ver, é o primeiro fundamento do artigo 1º da República Federativa do Brasil, que significa a capacidade de ter supremacia na ordem interna e independência na ordem externa. Só que nós temos aqui a União, os estados e Distrito Federal e os municípios que têm, todos eles, autonomia e não soberania. No que significa que eles têm 3 capacidades básicas. Capacidade de auto-organização, de constituir suas leis próprias, no caso dos estados, constituições estaduais decorrente do poder constituinte derivado decorrente, e Distrito Federal também, e os municípios suas leis orgânicas, não tem poder constituinte derivado decorrente. O que mais? Autogoverno e a última capacidade, autoadministração. Essa tríplice capacidade é a que confere a autonomia a essas entidades federativas. Olha comigo aqui no slide, se liga, que você vai ver esse artigo 18 conjugado com o artigo 1º, você vê o seguinte, olha só. A organização política da República Federativa do Brasil compreende quem? União, estados, DF e municípios, todos autônomos, olha lá, com essa tríplice capacidade, beleza? Com essa tríplice capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. O contrário da forma federativa é a forma de Estado unitária. Forma de Estado unitária. Onde só há um centro que emana poder. E o poder político é centralizado em uma só pessoa. Não existe outro poder político que tenha essas 3 capacidades. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos voltar para o artigo 1º, então. O artigo 1º vai falar a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. E aí, no artigo 1º, havia dúvida se a União era entidade federativa. E sim, porque conjugando com o artigo 18, você não tem dúvidas da União como entidade federativa. A União, ela é meio bipolar. A União, ela tem uma dupla personalidade. Ela tanto representa o Brasil nas relações internacionais, como também, e aí representando a própria República Federativa do Brasil, como também é ente federativo autônomo com essas 3 capacidades aqui. Fechou. A República Federativa do Brasil é formada pela União... Vamos no slide de novo para ficar mais visível para vocês, ó. Olha o slide lá. A República, forma de governo, como se relaciona governantes e governados, temporariedade, eletividade e responsabilidade dos governantes. Federação, forma de Estado, como se distribui o poder político, e ele se distribui entre União, Estado, DF e município, todos autônomos entre si. O próximo é, constitui-se em Estado democrático de direito. Aí nós estamos tratando de uma outra coisa, que se chama agora regime político. Estamos tratando do regime político brasileiro. E aí nós temos, segundo o artigo 1º, um Estado
democrático de direito. Isso aqui, na verdade, é a junção das palavras Estado de Direito, Estado de Direito, mais Estado democrático. Então vamos por partes nesse regime político. O regime político, antes de mais nada, o que é o regime político? É a quem pertence o poder político. A quem pertence, qual é seu exercente, de que modo, qual é a forma, como que se adquire. E aí você já sabe que o Estado democrático de direito é a junção de duas expressões. O Estado de direito e o Estado democrático. Estado de direito, basicamente, é um Estado regido pelo princípio da legalidade. O Estado de direito significa que a lei é o único documento imposto a todos nós que pode nos submeter a direitos e obrigações. Tanto é que no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, nós temos lá que ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, em regra, eu tenho a liberdade, em regra, eu tenho minha autonomia de vontade. Só a lei, então, pode esbarrar nessa minha liberdade. Então, eu só não posso fazer aquilo que a lei proíba, porque todo o resto eu tenho minha liberdade. Estado de direito é um Estado que se submete a esse princípio da legalidade. O Estado, então, principalmente através do poder legislativo, vai ter a função típica de criar direitos e obrigações. Só que esse mesmo Estado, ele está submetido a essa legalidade. Então a legalidade para o particular é a autonomia de vontade, é fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Mas existe a legalidade para o servidor público. Eu, na condição de delegado de polícia, nesta medida, a legalidade é o permissivo de ação, porque eu só posso fazer, eu só posso agir se a lei assim determinar. A legalidade é muito mais restrita para mim na condição de servidor público do que para mim na condição de particular. Fechou. O princípio da legalidade é a característica básica do Estado de Direito. E Estado democrático significa basicamente o governo de todos. O governo na mão de todos, de modo que o poder pertence ao povo. Isso está previsto no artigo 1º, parágrafo único. O poder pertencente ao povo. Olha lá comigo no slide, por favor. O artigo 1º, parágrafo único. Você vai ver, então, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de quê? De representantes eleitos. Então, via de regra, nós escolhemos representantes através do voto, de modo que, via de regra, a democracia é chamada de representativa. Uma democracia representativa. Beleza, só que às vezes também nós participamos do processo político diretamente. Então, aqui nós temos uma democracia direta. Se liga que essa mistura entre democracia direta e democracia representativa nos faz constituir a nossa democracia, que é uma democracia semidireta ou participativa. Então se liga, a nossa democracia, como um governo de todos, é uma democracia, olha aqui, é chamada de democracia semidireta ou participativa. Por que isso aqui? Esse nome surge da mistura, da junção entre democracia representativa, que você viu lá no artigo 1º, parágrafo único, que via de regra escolhemos representantes eleitos através do voto. Mas às vezes exercemos essa democracia direta. Aonde? Está lá no artigo 14, inciso 1º, 2º e 3º, através do plebiscito, através do referendo, através da iniciativa popular, através, por exemplo, da ação popular. Então,
Esses instrumentos são instrumentos que eu vou falar mais lá na frente de democracia direta. Essa mistura entre democracia representativa e democracia direta se chama democracia semidireta ou participativa. Beleza, pessoal? Então, com isso, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa, é isso. Com isso, a gente acaba o artigo 1º ainda, caput, porque ainda tem os fundamentos, o soci diva plu. Então, continue comigo para mais direito constitucional, para mais princípios fundamentais. Não perca os próximos blocos. Trabalhe com FII, grande abraço.